Sejam bem-vindos ao lindo, mais que lindo Eide Podcast. Esse podcast com o nome errado, que tem que... a gente não vai trocar, mas tá errado. Eu sou o Averaldo Filho. E eu sou o Lemuel, tô aqui à direita do Averaldo. Agora é o quarto episódio. Não, é o quinto. É o quinto episódio. O quinto a gente gravou ontem, aqui é produção máxima. Estamos aqui no nosso porão hoje para conversar com a Alessandra Bittencourt. Ô Alessandra Bittencourt, pode falar alguma coisa aí? Posso. Primeiramente, obrigada pelo convite. Me sinto honradíssima de estar participando desse podcast. A honra é nossa. Muito feliz mesmo, viu? Para a gente discutir um pouco sobre alguns assuntos, incluindo um dos meus preferidos, que é a filosofia também. Vamos bater um papo aqui com a professora de filosofia do IF, da nossa escola. Instituto Federal do Pará. Se apresente aí, professora, sua carreira, sua vida acadêmica. Conte um pouco dessa história pra gente. Certo, muito bem. Então, como vocês me apresentaram, eu sou professora do Instituto Federal do Pará, no campus Castanhal. Comecei essa carreira ali em 2017 e entrei muito novinha, então fiquei com um pouco de medo de começar, dando aula para um instituto tão importante. Então, foi bem difícil no início, fiquei com bastante medo, mas depois fui percebendo que, do mesmo modo como a gente, como professor, tem paciência com os alunos também têm paciência com a gente. De vez em quando a gente se estressa, mas na maioria das vezes a gente consegue ter uma relação de paciência. Eu sou formada em filosofia, licenciatura e bacharelado pela UFPA, a Universidade Federal do Pará, e também fiz um pouquinho de alemão, só um pouquinho de 3 anos, Nossa. mas é a parte que eu escondo de todo mundo. Mas Depois disso, fiz uma especialização em educação para surdos e agora sou discente do mestrado profissional em empreendimentos agroalimentares do próprio Instituto Federal do Campus Castanhal. Já que estamos falando de filosofia agora, né? Como é que não sei quem é que cuida disso, algum órgão, sei lá, decide quem é filósofo? Porque quem é filósofo não precisa fazer faculdade nem nada. Quem é que é filósofo, quem não é? Quem é que decide isso? Interessante a tua pergunta e provocadora, viu, Averaldo? Muito interessante. Então, nós temos um problema, Averaldo, desde o século V a.C. com relação a isso, viu? Essa história não é nova. Na verdade, a gente tem um problema muito sério com essa terminologia filósofo. Porque, como vocês já sabem, na minha aula de filosofia, lá atrás, antes de toda essa pandemia, eu ensinei para vocês que filosofia é uma junção, de duas palavrinhas, que é a filo mais a sofia, e significa amor ou apreço à sabedoria. Então, trocando em miúdos, nós todos que amamos a sabedoria, que buscamos ela incansavelmente, poderíamos ser filósofos, em linhas gerais. Qual é o problema? É que muitos não concordam com isso. Quem são esses muitos? Aí a gente pode dizer que desde alguns filósofos da Grécia Antiga para cá, como também, Averaldo, alguns órgãos. Que órgãos são esses? Órgãos educacionais. Porque o que se pensa, Do mesmo modo que para alguém ser chamado de sociólogo precisa fazer sociologia, do mesmo modo que alguém para ser chamado de historiador precisa fazer história, nós também entendemos que para ser chamado de filósofa, precisa passar por um processo. E esse processo hoje seria a academia. Então, a gente entende hoje que para ser chamado de filósofo precisa ter o curso de filosofia, mas nem toda pessoa que passa pelo curso de filosofia necessariamente é um filósofo. A senhora é filósofa? Isso. Que perguntinha. Vamos lá. Eu, antigamente, ali pelo ano de 2015, 2014, dizia que não. Dizia não, a Alessandra Bittencourt não é uma filósofa, porque eu entendo que filósofo é aquele que cria conhecimento. Mas hoje, diante dos estudos que eu tenho e da prática que eu faço, sim, vamos lá dizer que a Alessandra Bittencourt é uma filósofa, sim. Nossa. Aristóteles, nessa hora, está querendo dar na minha cara, mas tudo bem. Eu não sei se era Aristóteles na Grécia. Lá, eles
eles endeusavam essa questão do pensamento, tanto que eu me lembre, eles diziam que os filósofos que deveriam ser os políticos, entre aspas, regerem a sociedade, porque viam que não é para todos isso, não é? E que era um nível acima, né? Que conseguiam enxergar a sociedade e que as polis, né? As cidades, era ali a organização social melhor e eles deveriam reger, né? Tomar conta ali. Mandar na galera. Como é que era isso? Então, na verdade, esse rapaz que tu estás citando é o Platão. O Platão escreveu um livro, isso. O Platão escreveu um livro que regia ou mostrava como deveria se organizar uma cidade para ela ser perfeita. Quando ele escreve esse livro, ele coloca todas as etapas e todos os passos para que uma cidade pudesse se transformar em algo muito bom. E aí ele coloca quem deve governar, quem deve se ater à justiça, quem deve defender a cidade. Ele vai colocando todos as etapas, né, todas as personagens dessa cidade. E aí, interessantemente, ele coloca o filósofo como o rei, né? Ele coloca o filósofo como o grande governador dessa cidade. E ele diz isso por quê? Segundo ele, para governar uma cidade é necessário ter muita sabedoria, muito entendimento de como essa cidade deve ser regida, deve ter um conhecimento que vocês estavam tendo no segundo ano de um negócio chamado ética e moral. Sim. E aí ele dizia o seguinte, gente, não tem mais ninguém para poder governar desse jeito que um filósofo. E aí ele dizia o seguinte, que o filósofo, por ser filósofo, ele tinha a obrigação de agir eticamente e de bem governar a cidade. Então ele disse, somos nós. Mas a gente sabe que com o passar do tempo, a gente percebeu que para governar uma cidade, na verdade, não precisaria tanto de sabedoria, mas de uma coisa que vocês vão aprender depois, de um rapaz chamado Maquiavel, chamado jogo de cintura, né, chamado jeitinho de governar, e aí que tudo meio que desandou no processo. Mas tu estás certo, viu, Lemuel? De fato, o Platão dizia que o filósofo era o mais indicado para governar pelo nível de rigor e sabedoria que ele tinha naquele momento. Agora eu vou aproveitar que agora que eu estou conversando com uma filósofa, eu vou perguntar se a democracia dá certo, agora que nós estamos entrando assim. Que pergunta. Esse é o problema de ser filósofo, sabe? Que o povo faz umas perguntas pra gente. Vai dar um corte bem está legal. Condenado, né? O filósofo sempre está condenado a essas perguntas. Eu sei, esse é o problema. Eu não recebi um script, um roteiro. Mas vamos lá. Não, aqui vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Eu vou responder o que qualquer pensador sensato, o que qualquer estudioso sensato diria nesse momento atual, não só nesse momento atual brasileiro, como nesse momento atual mundial. Uhum. Apesar da democracia ter uma série de problemas, apesar da democracia ainda estar aquém do que deveria nesse momento atual, ela ainda é a única possibilidade viável para a nossa estrutura social. Então, a democracia hoje, ela é perfeita? Ela consegue nos dar o que a gente tanto anseia, almeja? Não, ela nos decepciona muito. Mas a gente tem como abrir mão dela? A gente pode abrir mão dela? Não, seria um desastre absurdo. Então, o que eu penso? Eu penso que a gente precisa caminhar para um ponto de entender que essa democracia precisa ser melhorada, que ela precisa ser entendida, e aí depois a gente chega no real patamar que ela pode nos oferecer, de fato, de uma vida digna, de uma vida com menos desigualdade social, de uma vida mais equilibrada. Por enquanto, a gente ainda está brigando com outros problemas, né? Porque pensem comigo, olha só, Veraldo, Samuel. Quando a gente ainda se bate, né, como diz o nosso povo, com problemas tão triviais que já deveriam ter sido resolvidos, como fome, como miséria, fica muito difícil debater democracia, porque a gente ainda está lidando com algo tão básico que parece que quando a gente discute democracia, a gente está indo para um mundo das ideias do Platão. E, na verdade, não é. A democracia, ela é real no nosso cotidiano. Só que o problema é que a gente não tem as condições básicas de vida.
Então, enquanto isso daqui não for resolvido, a democracia ainda vai ser capenga, mas ela ainda é a única opção viável para a nossa Pra sociedade atual. senhora, e como é que tá o lado da anarquia? Agora, né? Que Que aspecto? os Em que anarquistas aspecto? defendem logo, principalmente a galera do ANCAP, Ana- defende que o Estado é que viabiliza a fome, porque o Estado aí só existe se existir miséria. E aí, com a anarquia isso pode ser resolvido, pelo menos é isso que eles dizem. Qual a tua opinião sobre a anarquia? Então, vou fingir que esse programa aqui vai ser visto por pouquíssimas pessoas para contar um segredo para vocês. Eu sou extremamente adepta da anarquia, tá? Eu acho que a anarquia, ela é um estado tão elevado, socialmente falando, que eu gostaria muito que um dia nós chegássemos, Everaldo, nesse ponto, sabe? Gostaria muito que nós um dia chegássemos a ser anárquicos. Porque apesar do povo por aí que não sabe muita coisa e fala muita besteira dizer que anarquia é algo ruim, não. Anarquia é somente a ausência de um governo externo, né? A gente teria, com a anarquia, uma autonomia a tal ponto para poder decidir Verdade. sobre as ações que nós estaríamos no mundo perfeito. Imagina se todos nós, como sociedade, chegássemos a um ponto de não precisar de leis externas para definir como viver em sociedade harmonicamente. Gente, se isso não é uma utopia linda, eu não sei o que que é. Então, eu, enquanto, né, indivíduo, me agrada muito a ideia da anarquia. Qual é o problema dela hoje? É que ela esbarra, Averaldo, num negocinho chamado educação e conhecimento. Porque para eu ser anárquico, eu preciso conhecer a tal ponto o meu sistema que eu possa decidir por ele sozinha. Temos isso hoje na nossa sociedade? Infelizmente, não. Hoje, a gente não sabe sequer qual é o papel de um vereador numa Câmara Municipal. A gente acha que um vereador precisa dar para mim remédios de vez em quando a minha família está doente. Então, enquanto a gente não tiver um tal conhecimento sobre a sociedade, fica muito difícil, Everaldo, a gente ter a anarquia como uma possibilidade. Mas, quem sabe um dia a gente não chegue nesse ponto, eu acho que seria bem bacana a gente tentar a anarquia. É verdade. Essa questão, voltando lá na democracia, a gente chega num ponto inicial de todos os problemas, a falta de educação. Isso aí é o ramo para todos, abre espaço para tudo. Se a gente não entende a nossa cidadania, o nosso poder de voto, a nossa democracia, a gente vende voto, que acontece normalmente no Nordeste. Os coronéis ainda persiste essa prática do coronelismo, isso. Aí, então, a gente ainda não... Tem muita gente que não percebe o poder do voto, esse poder do voto, e não entende. Então, é a falta de educação. Então, tem que começar por aí, ensinando mais, dando mais medidas educacionais, infraestrutura, educação, professores de qualidade e tudo mais, é isso. Então começa da base, não de cima mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Parece que a gente joga, tem alguns teóricos que dizem assim, que a gente joga muita culpa na educação, que não é bem por aí. Mas eu penso que no nosso caso, do Brasil, a gente está tão longe de ter uma educação de qualidade que não tem como a gente dizer que existem outros fatores. O fator principal é a educação. Agora, eu penso, quando a gente chegar num nível educacional tão bom que a gente comece a perceber que existem outros fatores, aí a gente vai, né, entrar nos outros fatores. Mas, por enquanto, sem dúvida, a educação é o que mais faz falta para a gente conseguir votar com qualidade, requerer dos nossos, né, governantes as coisas como devem ser. Entender A o educação... sistema. É isso. Você disse que também sabe um pouco de alemão, escreve alguma falar? coisa em alemão? Não. O tempo que eu passei, eu entrei muito nova na UFPA, eu entrei com 15 anos. Eu não tinha muito o que fazer na vida. Meu Deus. Eu não tinha, eu era meio nerdinha. Hoje já melhorei mais com relação a isso. Mas eu entrei muito nova, porque eu passei muita naquela época, que não é tão longe assim, que eu sou bem novinha, tá?
Naquela época a gente podia pular de série, então eu pulei várias séries e acabei terminando muito cedo. Que sonho. E aí eu fui fazer alemão, porque como eu já tinha interesse na filosofia, e eu já via Nietzsche, eu já via Kant, eu já via Schopenhauer, uns nomes assim estranhos que eu não fazia ideia do que significava. Eu pensei, vou fazer alemão porque de repente eu consigo entender esses rapazes e moças melhor do que em português. E realmente, né, o alemão ele é uma língua riquíssima. Eu passei 3 anos ali e hoje eu consigo ler em alemão com tranquilidade os filósofos para poder tirar algumas dúvidas de palavras. Porque para informar vocês, tem uma coisa muito interessante. Dizem, reza a lenda, que todo tradutor é um pouco mentiroso. O que acontece com isso? Significa que quando a gente lê alguém numa outra língua, a gente está à mercê de uma série de mentiras contadas por quem traduziu. Para o filósofo, fica muito difícil a gente acreditar nisso, nos outros. Então, a gente tem que pegar uma palavra, ir lá e descobrir se aquela palavra realmente significa aquilo. A gente percebe isso porque dependendo da região, né? Sempre tem isso, a questão do significado, o que é mais, o que significa para aquela região lá. Então, Falando isso em mentiras e opinião, todo mundo que trabalha é parcial no seu trabalho? Todo mundo que trabalha no mundo e está vivo, Everaldo, é parcial. Todos nós, sem nenhuma exceção. Nós, Everaldo, somos produtores de conhecimento e partimos sempre de algum ponto. E qual é esse ponto? O do meu umbigo. Apesar de isso parecer meio feio, hoje a ciência, depois de muito avançar, a gente já consegue entender que nós, enquanto cientistas, pesquisadores, pensadores, não conseguimos deixar esse corpo de lado para poder pensar a ciência. A ciência, o conhecimento, ele é sim parcial. Eu sempre parto de um ponto de vista, eu sempre parto de um ponto de partida, e esse ponto de partida sempre tem a ver com o que eu penso, com o que eu acredito, com o que eu quero de mundo. Então, todo tipo de conhecimento produzido é, sim, sempre parcial. Quem diz o contrário, muito provavelmente está interessado em nos dominar com com o seu ponto de partida, com o seu ponto de vista. A gente tem que tomar cuidado de quem diz que conhecimento não é parcial, porque provavelmente ele quer fazer a gente acreditar no ponto dele e faz não no sentido. nosso. A filosofia, ela é algo natural? Ou que, Natural. vendo de um ponto de vista, nós evoluímos, e aí um cara resolveu, vou pensar aqui. Isso parece natural, mas se vermos hoje na nossa sociedade, não parece tanto. Parece que foi algo meio forçado. Forçar as pessoas a pensarem. Tá, faz sentido. Eu diria que as duas coisas, porque vamos voltar lá atrás, né? Vamos fazer uma volta no tempo, usar a máquina do tempo. Quando a gente vai lá atrás para o tal início da nossa civilização ocidental, e eu estou colocando isso entre aspas aqui, porque a gente sabe que a gente tem muito problema com relação a essa versão de que a filosofia começa mesmo na Grécia, mas isso é um papo para um outro podcast. Admitindo que a filosofia começa na Grécia, a gente também admite que o nosso primeiro tipo de conhecimento é o mito, né? A gente começa a observar a natureza e começa a criar, a partir dessa observação, narrativas para explicar o que a gente estava vendo. Traduzindo, eu vejo os trovões e começo a me perguntar o que são esses barulhos. E aí eu respondo: Zeus está numa briga no céu com alguém. Né? Eu começo a ver o pôr do sol e me pergunto como essa luz aparece e some todos os dias. E eu respondo, provavelmente é a Gaia que está, né, em movimento. Enfim, eu começo a dar respostas. Perdão, esse movimento de dar respostas é um movimento, sim, natural. Nós, enquanto Homo sapiens sapiens, temos naturalmente, é da condição humana, essa ideia de querer responder aquilo que não sabemos. O que a filosofia faz? Ela tira do local mítico, imagético, encantado essas respostas e coloca num local mais rigoroso, mais racional. Então, agora, o trovão não é mais Zeus. Talvez haja alguma outra explicação mais racional,
Por exemplo, será que não vem do próprio espaço? E aí eu me pergunto, o que é o espaço? E aí eu vou atrás de algumas outras coisas e passo a ter outras respostas. Então, se a gente admitir que a filosofia é uma busca por respostas, a gente admite que ela é natural. Agora, se a gente perceber que ela é mais rigorosa, ela existe um pouco mais de conhecimento, aí a gente já tira ela de um local natural e já diz que ela é um pouquinho mais trabalhada, que ela precisa de um pouco mais de elaboração. Então, se a gente for para o lado que a gente estava conversando lá no início, de pessoas que defendem diploma para ser filósofo, aí a filosofia já não é tão natural, correto? Não, já não é tão natural, ela já seria mais burocrática, por assim dizer. É. Mas aí a gente pode, olha, eu sempre penso por esse aspecto. A gente pode admitir ambas as possibilidades. Eu posso tanto ser filósofo sem o diploma, e aí eu vou citar, por exemplo, um que não tem o diploma, mas é filósofo, um rapaz chamado Leandro Carnal, não sei se vocês já ouviram falar nele. Leandro Carnal é um historiador, ele não é filósofo, mas ele chegou num nível tal de elaboração de pensamento, de descoberta de respostas e tentativa de respostas, que não é possível não chamá-lo de filósofo, mas o diploma dele é de historiador. Então, a gente pode ter tanto esse indivíduo, como a gente também pode ter alguém como Clóvis de Barros Filho ou Mário Sérgio Cortella, que tem diploma e também pensa por si só e é filósofo. Então, eu decido quem é filósofo para mim? Eu posso fazer Não. isso? Não, não pode. O filósofo é aquele que cria pensamentos. Então, a partir do momento que você só repete, que você pega um conceito já dado e reproduz esse conceito, a gente não está sendo filósofo. A gente está sendo um estudante, um estudioso. Para eu ser filósofo, eu preciso criar pensamentos novos, eu preciso repensar o mundo. Se você fizer isso e conseguir fazer isso com rigor, com qualidade, você é. Se você não conseguir fazer isso, aí você ainda não é filósofo, não. Por exemplo, o professor que chega na sala de aula e responde para vocês as perguntas, ele não está fazendo o exercício da filosofia. Ele está dando respostas. O que o professor de filosofia precisa fazer? Deixar vocês bem doidos, tentando buscar as respostas e só descobrir elas no final, e se der, viu? Se não der, vocês vão ficar com essas perguntas na cabeça até o dia que o professor se cansar e ter que dar as respostas. E eu ia perguntar até isso. A gente vê antigamente, né, Grécia, a Idade Média, Iluminismo e tudo mais, esses movimentos, grandes nomes da filosofia apareceram, né? Você disse agora há pouco que o Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella, é isso? Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella são grandes nomes aqui dentro do Brasil. Mas internacionalmente tem outros nomes assim, grandes hoje em dia? Tem algum brasileiro que de relevância? Muito. A maioria dos brasileiros, com relação à filosofia, chegam longe. O que acontece é que a gente, enquanto país, a gente dá muito pouca bola para a filosofia. Como a filosofia deixou ali vocês lembram, né? Vocês estudam história, e a gente teve um período muito complicado e vergonhoso da nossa história do país, chamado golpe militar, ditadura militar. E nesse período grande da nossa história, a filosofia, a sociologia e a maioria dos tipos de conhecimento foram limados da nossa história. E o que aconteceu? Por que eu estou voltando aqui para poder explicar para vocês? O que aconteceu com isso? Quando eu tirei a filosofia dos currículos e dos locais de estudo, eu fiz com que a sociedade brasileira acreditasse que a filosofia era inútil. A gente não precisava da filosofia. Então, eu comecei a simplesmente ir levando a minha vida, sem pensar muito, e meio que acreditando que a filosofia era só uma coisa para gente que tem dinheiro. O que acontece? Não, a filosofia não é só para gente que tem dinheiro, muito pelo contrário. A filosofia ela é cotidiana, ela é necessária para as ações mais básicas do cotidiano enquanto cidadãos. E aí eu vou dizer para vocês que existem filósofos que chegaram extremamente longe, que são extremamente estudados por universidades estrangeiras, e a gente não conhece. Eu vou citar um grande filósofo, inclusive o patrono do meu curso, o cara que criou o curso na UFPA, chamado Benedito Nunes.
O Benedito Nunes, gente, ele é um dos maiores filósofos da história mundial. Ele hoje é estudado por universidades na Alemanha, Caramba. na Áustria, em Londres, enfim. E quem foi ele? Se a gente perguntar para metade dos brasileiros, ninguém faz ideia de quem Eu é não Benedito. sei. Eu também não. Exato. É que nem aconteceu com o caso do Vila Lobos, né? O Exatamente. brasileiro tem aquele... tanto- O brasileiro tem Exatamente. aquele não sei o que de vira-lata, de valorizar o que é de fora. Exato, a gente não gosta do santo de Concordo. casa, né? Ó, vou dar mais um exemplo para vocês. A gente não só tem, vou sair um pouquinho da filosofia só para dar um exemplo na poesia. A gente não só tem nomes geniais na filosofia, como Benedito Nunes, que é hoje um filósofo extremamente estudado e complexo. Para vocês terem uma ideia, parêntese aqui. O Benedito Nunes, ele tá para a filosofia brasileira como Heidegger está para a filosofia mundial, de tão complexa que é a filosofia do Benedito Nunes. Não sei Existem quem pessoas é nenhum que dos dois. vai saber, o Heidegger você vai saber em breve e o Benedito Nunes lá no terceiro ano. As filosofias deles, dos dois, são tão complexas que a gente precisa de um jeito novo de estudar eles para poder entendê-los, para vocês terem uma ideia. Fecha parêntese. Vou dar um exemplo para vocês, meninos, da poesia. Nós ignoramos tanto a nossa produção intelectual, e inclusive vou apontar o dedo na nossa ferida enquanto paraenses. Nós, como paraenses, pouco lemos os nossos paraenses. A gente conhece muito pouco os nossos intelectuais, tá? E aí vou dar um nome de alguém que, se vocês chegarem em Portugal, se vocês chegarem, sei lá, na Argentina, eles já conhecem e já são completamente doidos por esse cara. Esse cara é um rapaz chamado Maxi Martins. O Maxi Martins, gente, é o poeta, não é um poeta, é o poeta. Se vocês chegam em Londres e falam o nome desse cara, eles simplesmente vão dizer, nossa, é um dos maiores gênios da poesia mundial. E quem conhece Maxi Martins? Ninguém. Vocês sabem quem é? Sabe onde ele morava? Não. Na praia de Maraú, em Mosqueiro. Bem aqui. Coitado. É linda a Coitado, o praia. povo dele não reconhece ele, a nação dele. Para vocês terem uma ideia. Ah, perfeito. Eu tenho até um livro aqui dele. Olha só, estava relendo esses dias o livro dele. Uhum. Poemas. Maravilhoso, olha o tamanho gigante. Bacana. E ele é um dos nossos Qual o nome do maiores. livro? Esse daqui é o Poemas Reunidos. São poemas de 1952 a 2001. O rapaz é um gênio e a gente não faz ideia de quem seja o moço. E isso dá uma tristeza no coração. Olha só como a gente não conhece quem faz produção intelectual. Você aí, E para encerrar, jovem alternativo que gosta de ler livros, tá aí, ó, uma recomendação da professora Alessandra. olha aí, exatamente. Bora conhecer o nosso trabalho aqui. Tem imagem? escreve- Eu não leio livro sem imagem, ó. Acho que tinha que ser proibido livro sem imagem. Eu acho que... Deixa eu voltar para a aula, Verão. Você vai ver mais que eu vou te dar, especialmente para ti. Eu vou escolher uns maravilhosos para ti. Vamos ver se tu vai gostar. Continua. Mas olha só, gente, para citar, eu citei muito homens, né? Eu citei o Benedito Nunes e citei o Maxi Martins. Mas vou citar agora uma mulher que está causando alvoroço atualmente no mundo inteiro, que é uma tal de Djamila Ribeiro. Para você, meu caro ouvinte, que está neste momento agora querendo um livro pequeno que você vai ler e devorar em um dia, eu vou mostrar para vocês, né, no caso para os meninos aqui, e vou dizer para vocês que livro é esse. Esse daqui é um livro de uma filósofa brasileira maravilhosa chamada Djamila Ribeiro, e o livro chama-se Pequeno Manual Antirracista. Obrigado. Agora que, felizmente, a discussão sobre racismo está em voga e deveria estar desde sempre, este é um livro indispensável para estar na cabeceira de todo mundo. É barato, pequeno e muito simples de ler e nos mostra o quanto a gente está muito aquém do que deveria com relação ao racismo. Então, já dei 3 dicas aí boas para todo mundo procurar. O professor Carlos, de espanhol, ele me emprestou um livro dessa mesma autora.
É sobre Olha só, lugar de fala. Eu lugar comecei, de fala. eu comecei a ler, só que aí eu não sou muito de leitura, né? Acho que isso é um problema meu, mas também não foi instigado em mim Ainda. ainda. Eu não Aí, consigo ler Arte da Guerra, mas eu botei um podcast pra rolar Arte da Guerra, eu consegui. É muito melhor. O ato de ler é chato. Ler não é chato, o ato de ler. Sentar para ler palavra parece assim, é ler. Você está fazendo, senhor Averaldo, um desserviço nesse podcast, porque você pode parar com isso, viu? Ler é um hábito. É um hábito, e como hábito precisa ser criado dia após dia, mês após mês. Ninguém acorda dizendo, vou ler um livro de 500 páginas. Não. A gente precisa começar. Tem uma outra coisa também, Lemuel e Averaldo. É ruim. Às vezes, a gente até quer testar a leitura, mas começa por coisas chatas. Se tu gosta de coisas com imagens, pega um grande quadrinista. Por exemplo, não, eu vou falar uma coisa para vocês bem real. Existem algumas pessoas, eu não sei se está aqui agora o meu livro. Existem algumas pessoas que amam quadrinhos. Eu sou uma delas, tá? Viciada em quadrinhos desde muito. Lembrem que eu sou nerd. E aí, eu ficava pensando, gente, se uma pessoa não gosta de ler, por que ela não começa por um quadrinho de qualidade, por um escritor de quadrinho bom, daqueles que faz a gente repensar tudo? qual um bom aí? E a gente tem isso, viu, Averaldo? A gente tem vários escritores de quadrinhos que botam, inclusive, filosofia no meio para a gente ficar doidinho no meio da história. E com imagens. Então, o que eu sempre indico para os meus alunos? Tu não gosta de ler muito? Tu acha chato ficar lendo muitas palavras? Começa por uns quadrinhos legais, né? Por alguns nomes. Então, eu começo a citar, por exemplo, o Frank Miller é um cara muito bom, um cara que escreve quadrinhos com excelência. A gente pode citar o Alan Moore, né? Que foi quem mais difundiu o Super-Homem, né? O Superman. Não, o Alan Moore é o Super-Homem. Não, mas ele fez o... Esqueci qual é o quadrinho do Batman, mas ele fez uma série do Batman que era... A Piada Imortal. É, A Piada Imortal. É nerd mesmo, hein? Caramba, você... Disso eu não sabia, não tinha essa noção. É o melhor Batman. Ah, não, tem o Cavaleiro das Trevas. É um dos Vai lançar o melhores. Death Metal agora, que eu acho que vai ser melhor. A gente tem, exatamente, a gente tem o David... Não, o David não. Mas a gente tem o Grant Morrison. A gente tem algumas referências boas, né, para poder ler. Aqui, do meu lado, infelizmente, os nossos leitores não podem ver, vocês também não deveriam, mas eu vou dizer para vocês aqui, que é o Sincero, do Frank Miller, que é maravilhoso, De Volta ao Inferno, uma edição linda, um livro que é aparentemente muito grosso, mas incrível. E quando você pega quadrinhos bem inteligentes, né, a gente tem uma qualidade quando a gente pega um quadrinho inteligente. A gente não se cansa, né, com uma leitura de um livro muito maçante, mas ao mesmo tempo a gente tem palavras bem colocadas, pensamentos bem ditos. Então eu diria que a gente pode começar por aí. Alguém que tem muita preguiça, não pegue qualquer quadrinho, pegue um bom quadrinho, porque esse quadrinho vai te levar para um outro mundo, ele vai começar a te fazer querer ler outras coisas, e quando tu vê, tu já tá ali na livraria comprando um monte de coisa. Vão por mim, viu? Para com a tua graça. Não, agora eu ia falar alguma coisa importante aí, legal. Falando em coisas que nós brasileiros nos valorizamos, a nova série do Batman vai ter como capa Sepultura, uma banda brasileira que mudou o nome da música. Olha só. Nos anos 90. Exatamente. Gente, isso que é muito triste. A gente não conhece as melhores coisas que a gente produz. Isso dá uma dorzinha no nosso coração. Sepultura eu entendo que é natural que as pessoas não gostem, é mais pesado assim, não é um Cazuza da vida. Mas não deixa de ser brasileiro. Mas olha só, Everaldo, eu vou te dizer que nem é por isso, porque se fosse por isso, a gente conheceria o Vila Lobos, por exemplo, que não é nada pesado. A gente conheceria o Pixinguinha, a gente conheceria, deixa eu ver, um paraense que faz uma música com muita qualidade, o Salomão Habib, que é um instrumentista de altíssima qualidade. Guitarrista. Eu não vou nem dizer nada, mas ele é um excelente guitarrista. Eu não vou...
Não vou fazer média com o rapaz, ele é bom, realmente. Existe. Seria uma escolha que eu, né, diria para os nossos ouvintes aqui, não seria uma escolha para mim. Mas a gente não. Existe mais Por garotas isso, chamada Nervosa, fazem sucesso na Europa, são mais valorizados do que aqui. olha só, não conheço, não conheço. Tá aí, a gente não conhece muita coisa. E aí, o que seria legal, sabe? O que eu acho que a escola. Vamos falar do papel da escola. Como, infelizmente, os nossos pais, os nossos avós não tiveram condições de ter esse tipo de citação, de indicação, de livros, músicas, a gente precisa ter isso na escola. Então, os nossos professores, né, a organização da escola, ela precisa ser para o ensino cultural. Eu gosto muito, as aulas de filosofia, para mim, se elas não tiverem quadros, livros, música, se a gente não for para filmes, falar de um monte de coisa, a gente não está fazendo isso direito. Porque estudar é tentar entender o mundo como um todo. Então, a gente precisa, sabe, ir para todos os cantos. E aí, se a gente puder estudar os brasileiros, melhor ainda. Inclusive, Lemuel, o lugar de fala, que é um conceito, né? Um conceito fechado. O lugar de fala hoje é um conceito filosófico. O povo lá fora está batendo cabeça com esse conceito de tão extraordinário que ele vem sendo. Nós nos tornamos referência de filosofia para o povo lá fora pensar. E a gente sabe disso. A Djamila aparece no Faustão. Chamam a Djamila no Porta dos Fundos? Não chamam. Por quê? Porque a gente ainda não tá legal. A gente precisa falar mais do que a gente faz, das nossas produções culturais e intelectuais. Infelizmente, isso vai precisar terminar. O Lemão vai ficar com raiva agora. Não, eu estou com raiva aqui. Aí, ó, pra terminar bem, eu entendo que muitas pessoas que estão ouvindo isso aqui são preguiçosas, como eu, e não vão ir atrás de livros por falta de condição, por dificuldade, não sei. Aí você poderia citar alguns filmes interessantes, que é bem mais próximo do público estudantil que está nos ouvindo. Ou documentário, alguma coisa assim. Certo. De fato. Mas, inclusive, os filmes hoje em dia estão meio, assim, perdidos, sabe? Estão no clichê, né? Eu confesso que hoje a gente tem plataformas muito interessantes que estão nos dando muito, muito potencial de qualidade, né, cinematográfica, isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo também a gente tem que pagar, e aí é meio difícil, e aí para pagar a gente tem que ser antiético e hackear as contas a gente nem falou disso, eu queria falar. Isso não é legal. Ética, né? A gente vai ter que se encontrar num outro podcast para falar disso. Você tá convidada aí. Como é? Tá convidada pro próximo de novo. Perfeito. Aí a gente já monta uma pauta bem polêmica. E o próximo... A gente quer que seja pessoalmente ou por vídeo mesmo, mostrar as pessoas. E o pessoal que tá ouvindo vai conseguir ver essa bela professora. Que fofo! Pronto, perfeito. A gente faz isso sim. Acho que é possível a gente... Eu vou tirar uma fotinha aqui de vocês. Posta nos stories. Peraí, não. Então faça uma pose bonita, tá? Vamos lá. Pronto. Então vamos lá. Tem alguns filmes, eu vou falar dos mais simples e acessíveis, que é inclusive passível de ser encontrados até no YouTube, de repente. Mas a gente tem alguns filmes muito interessantes para a gente repensar as coisas. Eu gosto de clássicos, então eu acho que um filme clássico que todo mundo deveria assistir, inclusive os senhoritos, viu? Os dois aí precisam assistir. Um filme de um rapaz genial chamado Ingmar Bergman, e o nome do filme é O Sétimo Selo. Olha que temática legal, gente. É a morte jogando xadrez com o cara que ela foi buscar. E a história toda gira em torno disso. Isso é inspirado numa lenda, né? Numa lenda? Não conheço essa lenda. Existe uma lenda de... Ele é, inclusive, muito conhecido pra quem joga xadrez, que é um cara que jogou xadrez, não sei se foi com a morte ou com o próprio diabo. Olha só, interessante, mas a lógica é essa. Ele sabe que a morte veio buscar ele, e aí ele propõe para a morte um jogo de xadrez, o último jogo de xadrez. E o filme todo conta a história desse jogo e como é que tudo isso se deu. E tudo isso em preto e branco, com um ar muito macabro, interessantíssimo. E esse é um clássico, né? E aí a gente vai entender muita coisa nesse filme. Depois a gente tem um mais atual, bem interessante, que todo mundo passa despercebido,
mas é um filme muito bom, chamado O Show de Truman. Vocês já devem ter ouvido falar, se já não devem ter assistido. Eu não assisti, Conhece? mas Acho que eu já ouvi falar. O Show de Truman é com o Jim Carrey. Maravilhoso Jim Então Carrey, já ouvi né? falar. Um dos nossos grandes atores hoje, não só de comédia, mas de drama também. O Show de Truman é sobre a história de um homem que tem a vida toda dentro de um estúdio e ele nunca percebeu isso. Todas as pessoas que ele conhece são atores e ele é a única pessoa que não sabe que passou a vida numa vida inventada dentro de um estúdio. Então aí a gente tem as dimensões de verdade e mentira sendo discutidas, o que é real, o que não é real, o que eu devo ou não acreditar, a questão da mídia sobre a nossa vida, muita coisa bacana. Então, para começar, a gente tem esses 2 filmes que são extremamente filosóficos, mas então, esses 2 são duas ideias de filmes bem bacanas que a gente pode assistir e O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso também é bom, mas eu acho o Show de Truman melhor do que o Todo-Poderoso. Eu acho mais bem feito. Então fica aí essas 2 indicações pra gente poder... De uma filósofa, vamos botar filósofa no título para dar bastante visualização. Referência. Perfeito. Quer dar um recado aí pros ouvintes? Uma frase, não sei, um recado. Quero sim. Gente, olha só, né? Os podcasts revolucionaram a forma como hoje a gente tem conhecimento de qualidade. Então, se tudo falhar, se os filmes falharem, se os livros falharem, se as escolas falharem, eu acho que hoje é imprescindível a gente ir lá e dar uma procurada em bons podcasts. A gente tem hoje alguns de muita qualidade para a gente, de alguma forma, não se deixar levar pela ignorância. Hoje, para todos vocês que estão ouvindo, uma das maiores armas para nos dominarem enquanto cidadãos e indivíduos é o desconhecimento. Então, de alguma forma, bora saber o que está acontecendo no mundo. Se for pelo podcast, melhor ainda, porque é uma plataforma muito boa e deve ser utilizada. É mais fácil então, que produzir vídeo no YouTube. Aí todo mundo tem. É mais fácil, exatamente. Mas dá para fazer isso com qualidade, isso que é bacana. Dá para fazer isso com bons assuntos, com um papo bacana como esse. Esse aqui tá maravilhoso. O tempo passa muito rápido. Exato, o tempo passa muito rápido. Por isso que a gente vai voltar com os nossos assuntos polêmicos. Exatamente. Então, pessoal, é isso. Essa convidada, a professora Alessandra Bittencourt, esteve com a gente hoje. Então, muito obrigado, professora, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Está sempre convidada para os próximos. Entendeu? Então é isso. Mais um recado? Isso aí. Recado também. Muito obrigado de novo por participar. Foi um papo muito bom, realmente. Meu cérebro cresceu mais. Inclusive, eu disse isso no último episódio. Amanhã, hoje está sendo esse episódio sexta, amanhã, que é sábado, vai sair uns cortes. Se você não tiver tempo de assistir, porque deve ter ficado um pouquinho longo esse, deve ter uns 40, 50 minutos. Mas nada muito incrível. Amanhã saem uns cortes, citando umas coisinhas legais que a gente falou, que foi muita coisa. Vai render bastante, mas nós não vamos ganhar R$1. Se inscreve no canal. Esqueci que os cortes vão sair no canal do YouTube. Deixa o teu like se tu tá no YouTube, se inscreve, segue a gente nas plataformas de áudio, ou ir na descrição do YouTube, ou procurar por Age Podcast no Spotify, no Google Podcast, no iTunes ainda a gente não tá, mas no Deezer nós estamos. E é isso. Muito obrigado, segue a gente lá nas plataformas de áudio, acho que a gente disse isso. No Instagram também, @AgePDC, a gente tá trabalhando lá. Tem Twitter também, comentaram isso um dia. Tem Twitter também, @AgePDC. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Falou!